No vídeo de hoje vamos falar de uma das leituras que mais me surpreenderam esse ano. Um personagem incrível que eu não tinha contato nenhum com ele até o momento da minha leitura, mas que acabou se tornando um dos meus favoritos daqui em diante. Hoje vamos falar de Juiz Dredd. Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no Pela Capa, o seu canal de livros e quadrinhos aqui no YouTube. E no vídeo de hoje vamos falar dessa maravilha aqui, Juiz Dredd, Casos Completos, volume 1. E eu tô muito feliz de ter feito essa leitura aqui, foi uma mega surpresa para mim o tanto que eu ia gostar. O Juiz Dredd era um personagem que eu meio que torcia o nariz, sabe? Eu ficava assim, não sei se eu vou ler isso e tudo mais, só que aí a Mitos foi começando a me mandar materiais dele, foi começando a me interessar e comprei aqui o volume 1 e agora eu tô com a coleção completinha do Dredd aqui em casa para poder fazer a leitura de todos. Então, bora começar esse vídeo. Um aviso rapidinho aqui antes da gente entrar de vez no vídeo, eu quero fazer o convite para vocês deixarem um like aqui já de uma vez para ajudar a espalhar o vídeo para mais pessoas. Se inscreva no canal se não for inscrito e considere se tornar um membro aqui do Pela Capa. Tem vários benefícios incríveis que vão te ajudar a levar o seu hobby da leitura para outro nível. Com isso dito, bora continuar o vídeo. Juiz Dredd foi publicado em 1977 lá na revista 2000 AD. A revista 2000 AD é uma revista britânica que ela compila várias histórias ali, principalmente de fantasia e ficção científica. E nela já passaram os mais diversos nomes que vocês podem imaginar, né? Se você gosta de algum artista britânico, há grande chance que ele já tenha escrito alguma coisa para 2000 AD. Aqui nos Casos Completos 1, a gente vai ter as histórias do Prog 2 até o Prog 60 com alguns extras. E o que é Prog? Prog é o nome que eles dão para cada edição da revista, cada história da revista. Então, o Juiz Dredd, em 77, foi publicado na segunda edição da revista já. E desde então, ele não parou, desde 77, com uma história por semana. O Dredd ele acabou se tornando tão popular que foi criada uma revista separada só para ele, chamada Juiz Dredd Magazine, com histórias que expandem o universo do Juiz Dredd, que saem uma vez por mês e ainda estão em publicação lá na Inglaterra. Aqui no Brasil, a editora Mitos é a principal casa da 2000 AD, né? Ela já publicou alguns títulos muito interessantes, que nem 2000 AD Especial, uma coletânea de contos da 2000 AD de ficção científica muito bacana, que eu tô querendo trazer vídeo aqui no canal. Eles já publicaram aqui as histórias de Slain, que é uma história mais voltada ali para barbarismo e fantasia, que é muito fera também. E já publicaram aqui esse spin-off de Juiz Dredd, que tá trazendo aí histórias do Juiz Dredd quando jovem, né? Então, é a história da época que ele tava na academia de polícia, na época que ele era um cadete. Então, são histórias muito interessantes também. No período de gravação desse vídeo, a gente tá com a pré-venda aberta de A Balada de Halo Jones, que eu acho que abaixo do Dredd ali, deve ser uma das personagens mais importantes da 2000 AD. Então, eu tô muito animado para poder fazer a leitura desse volume e trazer aqui para vocês também. Bem, mas se assim como eu há um mês atrás você nunca tinha lido Juiz Dredd, eu quero explicar para vocês um pouco de como é que funciona esse mundo do Dredd, sobre o que são as histórias, quais são os temas abordados, e eu quero começar falando sobre o mundo primeiro. As histórias se passam no ano de 2099, é como se fosse o nosso futuro. E nesse futuro, a gente acompanha as histórias que se passam em Mega City 1, que é uma grande metrópole que, como já diz o nome, é a Mega City 1. Existem outras Mega Cities no mundo que funcionam quase como se fossem países independentes. São cidades completamente independentes umas das outras e foram formadas para abrigar a população humana depois de um grande holocausto nuclear, que acabou destruindo grande parte do planeta. E esse holocausto aí gerou várias coisas. Primeiro, houve a extinção de todos os animais que não eram os animais de zoológico. Outra coisa, essa grande destruição atômica, né, ela acabou gerando mutações em vários seres humanos, que são os mutantes desse mundo, que são vistos meio como párias da sociedade. E a outra coisa que aconteceu por causa da destruição atômica foi a aglomeração nas megacities. Que nem eu disse, essas histórias passam no nosso futuro, no ano de 2099. Então existem vários aspectos de ficção científica presentes nas histórias do Juiz Dredd.
E essas histórias, elas acabam trazendo vários debates interessantíssimos, como a hiperdependência tecnológica da população, a presença de robôs com inteligência artificial, ali a automatização extrema do trabalho, como é que isso acaba ferindo a mão de obra humana, apesar de que nesse mundo é dito que as pessoas não precisam de trabalhar mais do que 3 ou 4 horas por dia, mas o desemprego é muito alto nas megacities, principalmente por causa da mão de obra robótica. Mas eu acho que de todos os aspectos do mundo que são interessantes, o que você deve estar mais curioso é quem diabos são os juízes. Os juízes são a grande força de autoridade desse mundo. Os juízes, eles são executores e julgadores da lei. Eles são os mega policiais, né? Eles têm ali a autonomia para fazer suas patrulhas, eles reportam a um grande juiz mestre, mas eles têm completa autonomia de julgar e executar os crimes que eles veem nas suas rondas, né? Então, por exemplo, o juiz Dredd está andando, ele viu um crime, conseguiu impedir um crime, que a punição é a pena de morte, ele já vai e mata a pessoa ali no ato. Se a pena é prisão, ele já leva a pessoa para cadeia. Não existe um julgamento em corte, que nem a gente está acostumado a ver nos dias de hoje, né? Então, isso acaba abrindo muita discussão para críticas a regimes mais autoritários, né? Qual que é o limite da lei? Eu acho que até o juiz Dredd usar aquele capacete com o visor tampado, a gente não poder ver o rosto dele, eu acho que é uma metáfora ali para a forma como a lei do juiz Dredd é um pouco cega. Mas agora vamos falar um pouco das histórias. Obviamente, o juiz Dredd é o nosso grande protagonista, ele que vai ser o personagem principal de todas as histórias que a gente vai acompanhar, principalmente nesse volume 1 do Omnibus, né? Omnibus não, Os Casos Completos volume 1. E cada história é muito pequenininha, são progs de 5, 6, 10 páginas no máximo, sabe? E várias dessas histórias elas são completamente fechadas nessas páginas, só que a gente tem várias outras histórias que elas duram mais de uma edição, criando alguns arcos maiores. A gente vai conversar um pouco sobre eles aqui. O primeiro arco maior que eu achei muito interessante foi um arco sobre Revolução das Máquinas, que um robô chamado Me Chame de Kenneth, ele perdeu completamente o controle e começou ali uma grande revolta contra os humanos. E conseguiu fazer com que vários outros robôs se juntassem a ele, que acabou criando uma saga ali gigantesca que durou meses no mundo do Dredd, né? Com milhares de mortos, destruição. Foi realmente um evento, tipo assim, pesado que aconteceu naquele mundo. E acabou tendo alguns desdobramentos bem interessantes. 2 deles. Primeiro, acabou surgindo quase como se fosse uma clã no mundo do Juiz Dredd. Humanos que caçam robôs para destruir eles por causa que eles têm ódio, porque eles têm medo. Mesmo que a maioria dos robôs não tem ódio dos humanos, né? Os humanos e os robôs, eles vivem de forma bem harmônica. Só que por causa dessa revolta que teve com o Me Chame de Kenneth e essa clã dos robôs, aí ainda existe essa animosidade. Outra coisa que foi interessante de desdobramento dessa história foi o personagem chamado Walter, que ele acaba se tornando quase como se fosse um alívio cômico das histórias do Juiz Dredd. Quase como se fosse um Groucho pro Dylan Dog, sabe? Mas eu vou entrar em mais detalhes do Walter mais pra frente, quando eu falar sobre os personagens principais. Outra história que eu acho que foi muito interessante foi a da Mega City 5000, que era uma mega corrida maluca que aconteceu dentro da cidade, que estava causando uma destruição violenta. A Mega City 5000 ela acontece todos os anos, e é a forma que as gangues da cidade decidem qual gangue vai ficar no poder naquele ano. Então o Juiz Dredd ele acabou indo muito pra cima ali, para tentar impedir que a corrida acontecesse. E realmente era aquela coisa de meio de corrida maluca, né? Os gangsters tentando passar das barreiras policiais, os juízes perseguindo eles pela cidade, galera jogando bomba, dando tiro. Foi realmente uma história muito legal de acompanhar. Nessa história a gente teve a presença do Juiz Giant também, que é outro personagem que eu vou entrar em mais detalhes depois. E trouxe uma leveza interessante, apesar de ser uma história séria, foi uma história muito engraçada também. Isso também é uma coisa que acho que a gente deve frisar bastante, que as histórias do Juiz Dredd, elas flutuam muito entre muito sérias e muito engraçadas. E essa graça aí toda é aquele humor meio britânico. Eu até postei nos stories quando eu tava lendo, que, por exemplo, tinha um cara que tava querendo tirar a própria vida, pular de um prédio, falando que não aguenta mais.
O juiz Dredd, ele chega lá, não pra tentar salvar o cara, né? Tipo assim, fala, não, cidadão, pare, sujar as ruas é um delito grave. Ele não tava preocupado em preservar a vida, ele tava preocupado em que o cara não descumprisse a lei de sujar as ruas, mesmo que a sujeira seja o cadáver dele, né? Então, existem muitas dessas nuances. Tem uma história, por exemplo, que o juiz Dredd tá indo perseguir um contrabando ilegal de histórias em quadrinhos, porque as histórias em quadrinhos são muito bacanas e viciam a juventude na leitura delas. Então, tem muita coisa cômica nas histórias também, não é tudo só sério aqui com as histórias do Dredd. Mas para fazer um comentário final de uma das histórias aqui que eu gostei, na verdade um arco de histórias que eu gostei muito, é o arco de Luna 1, que foi uma aventura do Dredd que se passou na colônia espacial deles na Lua, né? Luna 1 é uma colônia espacial pertencente mutuamente de 3 megacities. Só que a cada 6 meses, para ter uma meio que alternância de poder, né? Cada megacity envia um juiz para poder assumir o controle lá e se tornar o delegado durante aquele período. E é muito legal porque chegou a vez do Dredd ir, né? E enquanto lá em Megacity tinha esse cenário todo meio cyberpunk, distópico e tudo mais, lá em Luna 1 a gente tem quase como se fosse um velho oeste tecnológico, que é muito maneiro. Lá a gente tinha um grande latifundiário, dono de terras, que controlava todo o negócio e o submundo. Lá a gente tinha robôs pistoleiros, tinha a questão da proibição das bebidas. E o juiz Dredd chegou lá e estava completamente um caos. Nenhum juiz conseguia fazer a lei valer lá mesmo por causa dessas figuras poderosas. Só que o Dredd é o juiz mais implacável de todos. Então ele chega lá e cada história ele tentando botar ordem na coisa. E lá tem vários conceitos muito inventivos também, como os desertos de oxigênio, que são as áreas da Lua onde não estão cobertas pelas bolhas de oxigênio que são necessárias para a vida, né? Então é interessante porque a gente tem histórias que se passam lá. Lá a gente tem histórias de Bang Bang mesmo. Tem uma Olimpíada intergaláctica não, né? Planetária lá, de todas as colônias na Lua, uma mega Olimpíada que acaba gerando uma guerra. Então tem muitos conceitos inventivos que eu gostei bastante. Mas eu não quero entrar em muitos detalhes aqui das histórias, porque eu quero fazer que vocês leiam essas histórias. Então bora seguir agora pro nosso segmento de eu falar dos personagens mais interessantes. Eu separei aqui 3 personagens para falar para vocês, foram esses 3 personagens que pelo menos mais me chamaram a atenção. A gente tem vários outros personagens ali durante as histórias que são muito interessantes, mas esses 3 aqui se destacaram dos demais. O primeiro de todos é o Juiz Giant, que eu mencionei lá da história da Corrida Maluca, né? Ele é um juiz recém-formado. O Dredd, inclusive, participou ali da graduação dele. E o Giant, ele é filho de um grande astro de esporte, só que ele acabou levando a vida de juiz, então ele tem um certo dilema, e ele é um juiz um pouco mais inexperiente. E isso é muito legal, porque ele acompanha o Dredd em várias outras aventuras e cria uma dualidade bem interessante, né? Do mentor e do aprendiz. Outro personagem, assim, que eu achei fantástico foi o subdelegado Tex, que é o subdelegado fixo que existe lá em Luna 1. Que todo juiz que vai pra lá acaba tendo o Tex para auxiliar ele nessa gestão da colônia. E o Tex, ele é meio canastrão, tem chapelão de cowboy, e ele era um cara meio desacreditado que ele ia conseguir exercer a ordem dentro da colônia. Mas chega o Dredd lá com toda a sua expertise, toda a sua habilidade, e consegue botar ordem na casa, literalmente. Então o Tex é um personagem que ele tem uma construção bacana, essa busca por justiça, que eu acho que é muito legal. Mas disparado, o personagem mais legal das histórias aqui é o Walter. E o Walter, gente, ele é um robô que ele foi apresentado naquela história lá da grande revolta dos robôs, né? Ele acaba ajudando o Dredd naquela história. E ele acaba se tornando quase como se fosse um sidekick ali, né? E o Walter, gente, ele é a personificação do bem. Ele é um robô livre, né? Só que ele escolheu meio que virar um serviçal do Dredd. Eu ia falar Tex aqui. Serviçal do Dredd. Só que o Dredd tem uma relação meio amor e ódio com ele, porque o Walter, ele é todo engraçadão, e ele ama de paixão o Dredd. Ele é o fã número 1 do Dredd. E quando eu digo que ele é a personificação do bem,
Gente, é aquele tipo de personagem que ele foi feito pra você gostar dele. Não tem como você não ler as falas do Walter e não sentir um quentinho no coração. Você, por exemplo, teve uma história que o Dredd tava mega suspeitando do Walter, que o Walter tava saindo de casa em horários esquisitos e não tava dando muita satisfação, tava escondendo coisas, e não era do feitio do Walter fazer aquilo. Mas o Juiz Dredd vai perseguindo o robô e descobre que o Walter tava trabalhando de taxista pra poder comprar mais presentes pro Dredd. Olha isso! E é bonito demais. Teve uma história de Natal também, que o Walter saiu de casa todo feliz pra comprar presentes pro Dredd. E tá sempre tentando agradar o Dredd de todas as maneiras, seja cozinhando, lavando as roupas, ajudando ele com os casos, dando presentes. E o Dredd, eu acho até importante falar aqui, que eu até mencionei mais cedo, que ele é meio carrancudo, ele executa a lei de uma forma muito dura mesmo, né? Sem espaço para interpretação e compaixão humana. E em vários momentos o Dredd é muito grosso com o Walter e eu fico puto com o Dredd. Tipo assim, parou, né? Pelo amor de Deus. Meu menino Walter, para. Então, tem isso também, que o Walter é um personagem fantástico. Inclusive eu fiquei muito feliz porque no final da edição número 1 daqui, né? A gente tem alguns extras, e alguns desses extras são algumas mini historinhas de uma página só, protagonizadas pelo Walter. E são muito, muito divertidinhas, eu gostei bastante. Então eu fiquei bem feliz com isso. Mas bem, agora vamos entrar sobre os temas centrais das histórias do Dredd. O que tem de interessante, o que os autores conseguiram colocar de subtexto aqui pra gente. Primeiro de tudo, a gente tem uma grande crítica a sistemas autoritários. Independente de qual via ele seja, né? A punição e execução cega da justiça, sem espaço para interpretação e compaixão humana, consegue ser colocada muito em xeque aqui pra gente. Não para os juízes, não para as pessoas que estão naquele mundo, mas serve de grande crítica para nós que estamos lendo a edição. E isso eu achei de grande valia, né? A forma como é necessária que a empatia seja guiada junto com a lei. E como que as leis devem ser feitas para os cidadãos e não para a coação dos cidadãos. Então, eu acho que isso é uma das principais críticas que a gente tem nos dias de hoje. Nos dias de hoje, não. Nas histórias do Dredd. Outra crítica importantíssima, que aí sim eu acho que deve ser a crítica mais explícita que a gente tem aqui nas histórias. É a hiperdependência tecnológica que nós temos nos dias de hoje, que estão gerando vários problemas, que estão desumanizando várias das atividades que a gente tem durante o nosso dia a dia, que pode gerar crises de desemprego que nem nós estamos vendo hoje, com as inteligências artificiais e tudo mais, e a forma como as pessoas não estão conseguindo desenvolver as suas atividades corriqueiras sem um auxílio tecnológico. Eu acho até curioso, e eu espero que nas edições mais atuais do Dredd, ele explore também esse conceito das redes sociais, que, obviamente, é uma história de 77, né? É uma história pretérita a essa tecnologia, mas eu acredito que se tiverem histórias do Dredd que explorem isso, vai ser muito interessante, porque seria uma crítica muito ferrenha também. Mas eu acho que a crítica que eu mais gostei de todas foi a apresentação dos futados nas histórias. Os futados são pessoas que tiveram um negócio chamado choque futurista, que são pessoas comuns, como eu, como você, que não conseguiram lidar com a velocidade e a agitação mesmo do mundo moderno, com tecnologia demais, com prazos curtos demais, e simplesmente surtam, elas ficam futadas. E cabe ali aos juízes parar essas pessoas, porque elas acabam se tornando um perigo para elas mesmas e para as pessoas ao redor, né? Aqui a gente tem clínicas de reabilitação desses futados e tudo mais, mas já em 77 já estavam tendo discussões sobre como que as pessoas estão sendo exploradas além do que elas estão conseguindo. Hoje em dia, aqui em 2025, né, a gente está vivendo uma sociedade extremamente doente, com doenças psicológicas, altamente medicada, e acabou que a ansiedade e o burnout se tornaram o mal da nossa década. E é muito interessante ver como que, mesmo em 77, a gente consegue enxergar essa crítica e aplicar elas nos dias de hoje.
Uma das coisas que eu mais gostei nas histórias do Dredd é que, apesar de todas essas críticas terem sido escritas em outro tempo, elas são extremamente atuais e trazem muita reflexão pra gente mesmo em 2025. Vamos falar agora um pouquinho da edição aqui e um pouco da arte também. Essa edição aqui, ela segue exatamente o mesmo formato da edição inglesa desses casos completos. Então a Mitos trouxe exatamente a mesma experiência que os ingleses estão tendo com os casos completos. A edição americana é um pouco diferente, tem uma outra capa, mas sendo muito sincero, essa daqui dá de 1000-0 na americana. Os americanos não sabem de nada. Essa edição ela é inteira em preto e branco, e até o volume 12 dos casos completos vai ser preto e branco. Acho que, se não me engano, é na 12 que faz a transição para histórias coloridas do Dredd. Atualmente aqui no Brasil, a Mitos está lançando até o volume 6. O 6, na verdade, foi o último que ela lançou. Tá chegando aí pra galera que fez a pré-venda agora. E a Mitos não deu sinal nenhum de que vai parar, e eu tô muito contente com isso. Uma coisa que é legal a gente ressaltar nessa edição aqui também é a arte. Obviamente eu tô mostrando aqui pra vocês, mas vou mostrando no detalhe, é que a estrutura das páginas, ela não segue aquela ordem que a gente tá acostumado a ver dos quadradinhos, né? Os artistas têm muita liberdade nessas páginas. E é o que eu acho que dá a maior graça dessa edição. As páginas são absolutamente lindas. Os artistas conseguem explorar e fazer experimentações diferentes com a arte, que edições mais engessadas, principalmente como as de super-herói, por exemplo, não conseguem. Então, aqui a gente tem um trabalho artístico muito mais forte e uma forma muito mais inovadora de contar as histórias. Além de que, nessa edição aqui de capa mole, a arte fica muito bonita, o papel está muito legal para poder ler e a leitura fica muito fácil, porque é um livro que ele abre direitinho, a gente não tem que ficar forçando a leitura e com medo de quebrar a lombada. É uma leitura muito confortável também. Então, essa edição da Mitos ficou um pitelzinho. Bem, gente, esse foi o vídeo de Dredd. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quero reforçar para vocês aqui deixarem o like, se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos e se tornem um membro também, que temos vários benefícios muito interessantes. Se interessou por Dredd, o link para você poder comprar ele no site da Mundo Mitos ou na Amazon vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu recomendo demais isso aqui para vocês. E quero fazer o convite para vocês assistirem aqui a Gibi Tag, o vídeo de tag que eu criei, que são 15 perguntinhas para a gente falar sobre quadrinhos. É um vídeo que ficou muito bacana, vários outros youtubers responderam a tag. Melhor do que o vídeo da tag, vou deixar a playlist da tag aqui, com o vídeo de todo mundo que já respondeu ela. Bem, gente, o vídeo ficou por aqui e até a próxima.